E eu já vi qual que é a polêmica da vez. A polêmica da vez é a seguinte: é que estão colocando um mas. Flamengo classificou, mas. E assim, ó, eu vou concordar um pouco com a galera que tá reclamando desse mas. Sabe por quê? Não é fácil, cara, você se classificar na Libertadores. Não é fácil você ir pra lá com a vantagem mínima e segurar a pressão de um Estudiantes que tá jogando a sua vida. Libertadores é duro, cara. Libertadores é complicado. Então, foi o Felipe Luiz, né, que sugeriu que as manchetes hoje fossem Flamengo se classifica pra semifinal. Eu vou concordar com ele. O Flamengo está classificado pra semifinal, gente. Olha que ótima notícia. A notícia é essa. Principal página do jornal, Flamengo está classificado. O Rossi foi herói na disputa de pênaltis depois de ter falhado no tempo normal. O Flamengo, mesmo tendo sido prejudicado pela arbitragem no jogo de ida, foi lá, segurou o rojão. Essa é a notícia da página principal. Flamengo está classificado. Ponto. Agora vamos abrir o caderno de esportes? É que vocês não leem jornal. Mas eu sou velho, eu leio jornal. Vamos abrir a página de esportes e vamos chegar lá dentro para ver como é que foram as atuações, como é que o Flamengo se comportou, porque aí sim a gente deve debater. A notícia principal é comemorar a classificação. Tá feito. Bom demais o Flamengo chegar numa semifinal contra o Racing, que vai ser um adversário mais complicado, tá? Vai ser mais complicado. E quando chegar a hora, nós vamos falar disso. Agora, eu vou ser bem sincero, Piero. Eu não esperava que fosse dessa forma, cara. Eu achava que o Flamengo fosse suportar a pressão. O Flamengo ontem, cara, individualmente, o Flamengo teve problemas, cara. Teve problemas. Assim, ó, eu acho que o Saul, ele, né? O Saul. Único. O resto, cara, o Arrasca bem abaixo, o Pedro bem abaixo, enfim, todos eles, o próprio Rossi, que daqui a pouco o Felipe Luiz a gente coloca a palavrinha dele falando do Rossi. O Rossi não é um frango, mas ele mesmo admite que é uma falha, que ele ficou chateado porque era uma bola defensável. Ele fez uma leitura equivocada ali, a bola veio com mais força do que ele imaginava. O Flamengo ontem foi bem abaixo. Então, eu acho que olhando lá na página interna do esporte, isso tem que ser levado em conta. Eu acho que se fosse o Racing ontem, o Flamengo tinha ficado pelo caminho. Minha impressão, André, é que o Flamengo sentiu o ambiente de La Plata. Assim, oficial. Porque a ideia parecia muito claro que era um Flamengo de segurar a posse de bola, tentar ter o controle do jogo, esfriar quando era necessário. Tanto que teve algumas chances de puxa um ataque, o Samulino voltava, tentava rodar a bola e o Flamengo ficava com a bola. Cara, eram erros em sequência de passe, de controle de bola. E a LDU, olha, o Estudiantes do jeito dele joga a bola esticada pro Carrilho brigar a primeira bola. Cara, foi um domínio do Carrilho em cima dos zagueiros do Flamengo surreal. Era toda a bola, estica, Carrilho ganha a primeira bola, Estudiantes fica com o rebote e gera uma chance. Não foi um massacre do Estudiantes. Se colocar na prática entre chances, se bobear, o Flamengo teve até mais chance que o Estudiantes no jogo. Foi um jogo pau a pau, de mais domínio de bola do Flamengo e o Estudiantes do seu jeito, até por ser um time muito pior que o Flamengo. Só que, tecnicamente, foi talvez o pior jogo do Flamengo na era Felipe Luiz. A minha impressão é que ninguém estava confortável em campo, além, assim, tirando o Saul. O Saul é assim, é um acerto absurdo e desde que ele virou um volante, que o Felipe Luiz ajustou a posição dele, ele tomou conta da posição e joga demais. Foi destaque no primeiro tempo, foi um dos poucos que se salvaram no segundo tempo. Grande jogo do Saul. De resto, cara, eu não consigo destacar ninguém. O Samulino em alguns momentos fez boas jogadas, mas em geral não desequilibrou. E de resto, cara,
muito decepcionante. O Rossi foi destaque no fim, né? Na disputa de pênaltis, porque no tempo normal é o tipo de gol que você não pode tomar. Última bola do primeiro tempo, o cara sem ângulo, chuta, o goleiro toma o gol, né? Então, jogo muito ruim do Flamengo, mas é o que você falou. A notícia que fica é: jogou mal e se classificou. Você vê o Flamengo tendo um outro jogo desse nível, de tão ruim tecnicamente? Acho improvável. Mas Libertadores acaba mexendo com o emocional dos jogadores, né? Mas assim, de novo, gente, eu acho que tem que exaltar o fato de, mesmo numa noite muito ruim, ter conseguido se classificar. Porque esse é um dos detalhes do esporte. E o futebol te permite isso. Se você tem uma noite dessa que o Flamengo teve no basquete, você vai perder o jogo. Se você tiver uma noite dessa na NBA contra o Lanterna, que normalmente é o meu time, o Wizards, você vai perder. Se você tiver uma noite dessa no vôlei, que o levantador não acerta uma bola e tal, muito provavelmente você vai perder. E em outros esportes também. O futebol não. O futebol, ele te permite se safar de vez em quando de situações como essa. E essas noites acontecem. Ontem foi essa noite pro Flamengo. E o Flamengo se safou. Eu acho que esse é um termo que ele não é exagerado. Ontem o Flamengo se safou de cair fora. Foi pra uma disputa de pênaltis que, né? Tirando os treinadores que escolhem não colocar o melhor batedor pra tocar na bola, tudo pode acontecer. Aí, realmente, quando você não coloca o melhor batedor, você tá dando uma chance bem maior pro adversário. Mas, enfim, essa é uma outra história. As cobranças do Flamengo foram incríveis, hein, André? Incríveis. Isso é, assim, impressionante. Ainda mais quando você pensa em jogadores que não tiveram grandes atuações, que é a nossa crítica aqui, o nosso... Cara, você, depois de um jogo que você não foi bem, por exemplo, o Léo Pereira, ele teve dificuldades durante o jogo, tomou um cartão cedo, jogou o jogo inteiro pendurado, sofreu muito com o Carrilho, um jogo ruim do Léo Pereira. Aí vai pra disputa de pênaltis, no momento de pressão, ele mete a bola no trinco. Isso é um mérito. Teve um controle emocional do Flamengo de, ó, cara, o ambiente no estádio era uma loucura na hora que vai pros pênaltis, André. Sim. Câmera ia, era todo mundo chorando. E é um choro de alegria pelo bom jogo, mas de tensão do torcedor. E você ia pra torcida do Flamengo, era a mesma coisa. Parecia um ambiente muito carregado. Não era fácil, cara. E os caras meteram todas no cantinho, no trinco. O Muslera acertou o canto de 3 e não conseguiu pegar, cara. Não conseguiu pegar. Teve aí um grande mérito do Flamengo. E assim, ó, a gente já vai colocar o Felipe Luiz falando sobre dois temas interessantes. E um deles vai ser o Rossi. Um dos pênaltis que ele pega, assim, é aquele pênalti que se ele acerta o canto ele pega, né? Qualquer goleiro. Mas o outro não, cara. O outro, ele vai buscar a bola aqui em cima. É uma bela de uma defesa de pênalti do Rossi. O Felipe Luiz falou no final da partida sobre a atuação do Flamengo. Vamos ver o que falou o Felipe Luiz aí, porque ele viu esse jogo que a gente viu. O Flamengo bem abaixo. Vamos dar uma olhada. O Flamengo foi mal no jogo. Não, eu poderia dizer que o Flamengo não foi o Flamengo que vocês estão acostumados a ver. Muito por mérito do Estudiantes, que conseguiu realmente incomodar, anular, mas a gente teve todo o controle do jogo no primeiro tempo, tivemos a bola, tivemos a posse. Chegamos muitas vezes na área do adversário, porém o último passe, a última finalização, o último drible não estava saindo. E isso fez com que, claro, os jogadores perdessem bola, o time se partisse em várias situações. Mas dizer que o Estudiantes foi superior é um pouco, para mim, não condiz com a verdade. Tanto é que tivemos o segundo tempo todo tentando, perto da área deles ali, machucá-los. Na verdade que não conseguimos, como eu falei, progredir nesse terço final, e é algo que temos que melhorar e continuar trabalhando. Eu discordo um pouco dessa parte final. Mas no começo, quando ele fala, olha, o Flamengo foi abaixo do que vocês estão acostumados, foi. Foi, e ele sabe disso. E hoje acho que ele vai entender melhor que o Estudiantes foi superior ontem ao Flamengo. O Estudiantes ontem foi superior. E ele falou do Rossi também, né? Que falhou no tempo normal, mas que trouxe muita confiança no momento da disputa de pênaltis.
Não, o Rossi ele tem a nossa confiança, tem o carinho dos jogadores do grupo e os erros eles acontecem. É verdade que quando um goleiro erra é fatal, né? Você se expõe muito e, claro, um goleiro tem que estar no nível de concentração altíssimo sempre porque um erro te elimina, né? Então, acontece, a única coisa que eu falei, ficar tranquilo, continua da mesma forma, que isso não afete porque ele tem a confiança de todos. E quando veio os pênaltis, ele veio falar para mim, ó, deixa comigo que eu errei antes, mas eu vou classificar a gente agora. Eu acreditei e por sorte, fez 2 grandes defesas e conseguimos passar. Parabéns ao Flamengo. Classificação difícil, complicada, que só se tornou difícil e complicada pelos acontecimentos do primeiro jogo, né? Eu acho que se a arbitragem fosse ali uma arbitragem correta, o Flamengo teria tido mais tranquilidade, mas, como disse o Thiago Nunes agora há pouco, futebol tem disso, tem erro de arbitragem, futebol tem erro individual, futebol tem essas coisas, Piero, eu sei que o Rossi, ele vai sair como herói, né? Mas eu queria reforçar o que você disse. As cobranças de pênalti do Flamengo foram espetaculares, deixando de lado aquela história de que pênalti é loteria. Não é, cara. Pênalti tem que ter preparo psicológico, pênalti tem que ter preparo técnico, evidentemente, pênalti tem que ter estratégia. Hoje você muda a ordem dos caras. Pênalti tem muita coisa. E ontem o Flamengo fez uma disputa de pênaltis de almanaque. De almanaque. Parabéns ao Flamengo. Só queria registrar... diga. É só falar aí, o Muslera, ele é um goleiro é um velho conhecido, né, do futebol sul-americano. Ele é um goleiro que não tem tanta envergadura, né? Você vê quando ele tenta pegar o pênalti, ele não é um goleiro que, se você bater bem no canto, cara, é difícil ele fazer um milagre. É difícil ele buscar uma bola no cantinho. Então, cara, o Flamengo, ele foi... Acertou no cantinho, acertou no trinco, acertou no ângulo. Cara, o Muslera não vai fazer um milagre. Não adianta, não é o perfil dele. Então, mérito total do Flamengo. Eu só queria registrar aqui, ontem, ô Piero, a gente colocou um corte da live lá no Instagram, no TikTok e tal, a gente falando dos fogos na porta do hotel. e eu sabia que teria o tipo de comentário que teve. Esses caras foram criados com a avó, nunca jogaram uma bola, não sabem o que é Libertadores. Pô, a gente sabe bastante o que é Libertadores, eu sei. A gente só pensa diferente, a gente só acha que esse tipo de coisa não cabe mais no futebol. O ambiente no estádio, a torcida em cima, isso aí, claro, isso aí é a competição, sabe, que a gente gosta de ver. Eu sou a favor mais da esportividade. Eu vejo o esporte como um momento ali em que um vai ganhar, o outro vai perder e tá tudo certo, né? Eu não vejo dessa forma que, eu tenho que fazer de tudo pra ganhar, porque, inclusive de artifícios que são extra, eu não vejo dessa forma. Respeito quem tem problema nenhum. Mas ontem, por exemplo, é que, né, você normaliza os fogos, aí você normaliza o vestiário que você tira água quente, aí você normaliza outra coisa, e você normaliza jogar pedra no ônibus. Ontem aconteceu. Não foi no ônibus dos jogadores, né? Foi no ônibus número 2 ali. Teve pedrada, que tem dirigentes e gente da comissão técnica também. Pedrada. Eu não consigo normalizar isso, gente. Eu sei que é Libertadores, eu sei que... Desculpa se a gente discorda nesse aspecto. E não tem problema nenhum, a discordância ela é saudável. Eu não consigo normalizar isso. Eu não consigo. Jogar pedra no ônibus, cara. Você... Para pra pensar um negocinho. Você tem aqui na sua frente, fisicamente, aqui, ó. Ao invés dessa câmera, tem uma pessoa que eu não goste. Um adversário meu. Cara que vai jogar contra o meu time.
daqui a 1h30. Ele tá aqui na minha frente. Eu jogaria uma pedra nele? É isso que as pessoas fazem, gente.